Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre funções. Dessa vez a gente vai abordar um assunto que é escopo de variáveis. Ele não é específico de funções, mas é que como a gente usa bastante esse conceito em funções, é um conceito que precisa ficar bem claro para que quando você vai codificar as suas funções, você não cometa erros, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse conceito de escopo de variáveis. Então temos aqui já um programa codificado. Ele é um programinha bastante simples. Ele define um loop aqui pelo for, baseado na variável k, que vai de 1 até 4. Define uma variável chamada dobro dentro do for, e o dobro é igual a 2 vezes k. Quando k é 1, o dobro é 2. Quando k é 2, o dobro é 4. Quando k é 3, o dobro é 6. Quando k é 4, o dobro é 8. Ele vai mostrar esses resultados aqui. Bom, isso é para a gente começar a entender escopo. Na verdade, o programinha é bastante simples. Ainda não estou usando o conceito de escopo. Nós vamos compilar e executar. Então vamos ver. Então, tá aí. Ele mostrou 2, 4, 6 e 8, que é o dobro do K, que era 1, 2, 3, 4. Ok. Então, mas vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Depois do for, eu quero repetir aquele printf. Então, printf, o dobro aqui. Então, vamos lá. Vamos compilar e executar. Deu erro. Deu erro, e o erro é o seguinte, está dizendo que dobro não foi declarado, está aqui embaixo, dobro undeclared. Aí você dá uma olhada aqui e você fala, não, o dobro está declarado aqui. Como é que ele está dizendo que não aceitou aqui? Aliás, ele inclusive aceitou aqui. Por que não aceitou falar de dobro aqui? Aí entra então a questão do escopo. Uma variável, ela existe dentro do bloco no qual ela foi definida. Então, por exemplo, esse for, temos um abre-chave e um fecha-chave. Isso daqui dentro é um bloco. E essa variável foi definida dentro deste bloco. Fora desse bloco, ela não existe. Então, realmente, quando chegou aqui, dobro não existe. Dobro tem vida curta. Porque ela foi definida aqui dentro. Bom, se eu fizesse isso daqui, definisse a variável dobro aqui, dobro, e aqui não defino aqui dentro. Então agora o que acontece? Ela foi definida aqui, usada aqui e usada aqui de novo. Ela vai repetir o último valor, nesse caso é 8. Então aqui agora ela existe, por quê? Porque o dobro foi definido neste bloco, que é o bloco principal, que começa aqui e aqui. Então, o dobro está definido aqui. Então, nesse momento, eu estou dentro do bloco onde a variável foi definida. Então, ela existe aqui. Vamos ver? Se eu compilar e executar. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8 e repetiu aqui mais uma vez. Então esse é o conceito de escopo de uma variável, ou seja, qual é o tempo de vida que ela tem, onde ela surge, onde ela morre, por quanto tempo ela é válida. A gente usa bastante esse conceito aí nas codificações de funções, como a gente vai ver já já. Aqui temos um exemplo onde a gente vai poder explicar melhor essa questão do escopo de uma variável. Então nós temos aqui duas rotinas, duas funções. Vamos lá. Essa principal, deixa eu tirar esse vermelho daqui. Essa principal, que é o main, e esta que é uma função. Quando você manda executar, sempre você vai ter que ter um main, e ele sai executando pela função main. Não importa se ela é a primeira, a última, tem algumas no meio,
então ele sai executando pela função main. Main em inglês significa principal, então ele vai executar a principal. Então, só que tem antes dessas duas, eu tenho uma variável que não faz parte de nenhuma delas. Esta variável, ela é a mesma, ela é conhecida aqui dentro e aqui dentro também. Então vamos dar uma olhadinha o que faz esse programa. Define a variável N1 valendo 1, N2 valendo 5 e diz que num é igual a 10. Qual é o num? É este, que não foi definido aqui dentro. Por isso então que esta é uma variável global. Bom, aí no programa main diz que uma variável x é igual a uma certa função, passando o 1 e o 5. E a função está aqui. Então a função define uma variável a, que fica com uma cópia da N1, então o a fica valendo 1. E define uma variável b e bota o segundo parâmetro que foram passados, no caso, o 5. Então o a vai valer 1, o b vai valer 5. Aqui está dizendo que o a é igual a mais b por 2. 1 mais 5 por 2, 6. Já já eu falo desse. Vamos ver aqui, ó. Return a. Então aqui o a, aqui é 1 mais 5, 6 por 2, 3. Novo valor de a é igual a 3. Retorna o valor de a. Então, quando chegar aqui, nós vamos dar uma série de printf. Então vamos ver. Primeira coisa que a gente vai fazer é o x. Bom, o que é o x? É o que foi retornado desta função. Então, dessa função foi retornado o valor de a, que pelas contas que a gente fez deu 3. Então, o x deve estar valendo 3. O N1 continua valendo 1, mas eu não alterei o valor aqui. Ó, o N1 não corresponde ao primeiro parâmetro, que é o a, eu não alterei o valor de a. Eu alterei o valor de a, mas o N1 é o N1 e o a é uma cópia. Então aqui eu alterei o valor a, é o valor da cópia. O N1 continua inalterado, então não vai mudar de valor. Então o x vai dar 3, o N1 vai dar 1, o N2 vai dar 5, mesma coisa. E o num, agora aqui é interessante. Aqui o que eu disse? Que num, que é uma variável que não é nem dessa parte, nem dessa função, é o que ele vale mais a. O a que eu acabei de fazer aqui. Bom, se não valia 10, e aqui eu calculei que o a fica valendo 3, 10 mais 3, 13. Quando eu exibir num, vai ser com o valor 13. Então, as variáveis, num é uma variável global e aqui a e b é uma cópia. Eu posso mexer à vontade que eu não estou mexendo nesses daqui. Aliás, eu poderia até chamar de N1, N2, que são coisas diferentes. Então vamos compilar e executar só para comprovar. Está compilando. Então tá aí, ó. N1, o x é 3, que é o resultado da função. N1 é 1, fica com o original. N2 fica com o original e o num ficou 13. Então, como a gente previa. Agora vamos imaginar o que aconteceria se eu fizesse isso. Se eu definisse aqui nessa função uma variável chamada num também e desse um valor 4 para ela. Bom, aqui eu tenho, defini essa aqui e estou definindo aqui também uma outra. Qual das duas vai ficar valendo? Então isso daqui pode dar confusão, porque você pode mudar os nomes das coisas e de repente você está chamando do mesmo nome de uma variável que você já colocou. Se eu fizer que num vale 4 e num é igual a num mais a, e o a gente já calculou que é 1 mais 5, 6 por 2, 3, então valia 4, agora eu somo 3, vai dar 7. Agora, será que vai alterar o valor desta? Ou essa vai ficar inalterada? Vamos ver. Está compilando.
Veja, se eu fosse achar que esta daqui é a mesma que essa, como aqui eu disse que ela vale 4, depois eu somei 3, dava 7, eu estaria mexendo aqui em 7, na hora que eu mostrei, eu estou mostrando que ela continua com 10. Mas é isso mesmo, tá certo, porque este num não é o mesmo que esse. Quando você tem uma variável global com um nome e uma variável local com outro nome, com o mesmo nome, e na hora que você tratar da variável com esse mesmo nome, prevalece a da variável local. Então, aqui, quando eu mexi na variável local. E quando eu mostrei a variável global. Tá? Isso pode dar uma certa confusão na hora que você estiver fazendo alguma codificação de uma função. Bom, na sequência nós veremos outras aplicações de funções.